Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas. Boa aula! Então, olá, sou o professor Rafael Barbosa. Vou discutir mais uma aula para vocês de Ciências da Natureza, especificamente falando um pouquinho de Física. A gente vai discutir a habilidade 3, confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo ou em diferentes culturas. Pois muito bem, a ideia é simples. É natural que a gente, ao se comunicar, enfim, ao tentar transmitir qualquer tipo de mensagem, a gente acabe se apropriando de alguns termos que há um entendimento geral, no entanto, também há uma definição formal, há uma definição científica. E muitas vezes o significado, do ponto de vista prático, difere um pouquinho do significado formal científico da palavra. Deixa eu tentar propor alguns exemplos. Por exemplo, se eu estiver tentando empurrar um objeto muito pesado e esse objeto não sair do lugar, eu posso muito bem virar para um amigo ao meu lado e pedir: cara, você pode me dar uma força? Se eu pedir para você me dar uma força, você entende o que eu estou falando? Claro que entende. Você vai lá e me ajuda a empurrar. No entanto, do ponto de vista formal, quando você pensa na aula de física, no que é uma força, essa frase já não faz tanto sentido. Deixa eu tentar propor um outro exemplo. Quando a gente fala em trabalho, quando eu falo em trabalho, qual é a ideia que vem na sua cabeça? Você pensa em esforço físico, você pensa em esforço mental. E quando a gente pensa em trabalho do ponto de vista formal, do ponto de vista de uma aula de física, essa informação também não é tão verdadeira. Hoje, a gente vai discutir dois conceitos básicos, que são calor e temperatura. Duas palavrinhas que todo mundo usa no cotidiano. Mas vamos tentar entender o que é calor e temperatura para a gente, conversando sem nenhum tipo de preocupação maior, e o que é calor e temperatura do ponto de vista da física. Vamos lá, vamos começar. Pensa a princípio comigo, proponha para você esse desafio. Você seria capaz de me dizer o que é calor? Você seria capaz de me dizer o que é temperatura? Diz para mim, calor e temperatura, essas coisas são sinônimos? Representam a mesma coisa? Pelo menos se relacionam? Será que você é capaz de pensar isso para mim? Será que você é capaz de propor algum tipo de resposta? Vamos falar um pouquinho de calor. Muitíssimo provavelmente, a princípio, numa primeira análise, quando você pensou em calor, você pensou em alguma coisa quente. Quando falam calor para você, você naturalmente associa isso a uma coisa quente. Aí eu propus algo do tipo: calor seria uma característica associada a um corpo, superfície ou ambiente quente. Quando falam de calor, para você, você pensa logo em quente. Há frases que comprovam isso, como por exemplo: não há necessidade de sair de casaco hoje. Está calor lá fora. Passaremos uma semana de muito calor. A gente ouve isso em televisão. A gente ouve isso sem nenhum maior problema. Então, na minha opinião, creio muito fortemente que ao pensar em calor, você pensa em alguma coisa quente. Concorda comigo? Vamos guardar essa ideia para confrontar no momento posterior. Quando eu falo de temperatura, novamente, quando eu falo de temperatura, qual é a ideia que vem na sua cabeça? Veja se novamente eu tenho razão. Quando a gente fala de temperatura, você provavelmente admite a diferença entre quente e frio. É a temperatura que diferencia um corpo quente de um corpo frio. É a temperatura que diferencia um ambiente quente de um ambiente frio. Então seria a ideia do conflito quente-frio. Exemplo: precisamos ajustar a temperatura do ar-condicionado. Está muito frio aqui. Note, se eu trocasse esse frio por calor, também faria sentido para você, concorda comigo? Então vamos recapitular. Falou de calor, você lembra automaticamente que calor está ligado à superfície, ambiente, corpo quente. Falou em temperatura, falou na diferença entre quente e frio. Vamos tentar perceber que essas duas verdades, se é que a gente pode tratá-las assim, não são tão verdades. Olha para cá. Pensa. Calor e temperatura são a mesma coisa? Calor e temperatura pelo menos se relacionam? Vamos discutir isso com a profundidade necessária? Olha para cá. Vamos pensar nessa diferença aí entre quente e frio. Imagine
essa situação. Eu tenho uma pessoa com 3 recipientes distintos contendo água. Em um dos recipientes, a gente tem água efetivamente fria. Num outro recipiente, a gente tem água efetivamente quente. Naturalmente, se eu posiciono uma mão no recipiente com água fria e posiciono a outra mão no recipiente com água quente, uma das minhas mãos vai julgar o recipiente frio e a minha outra mão vai julgar o outro recipiente quente. A gente verifica um negócio extremamente interessante. Se a gente tirar as duas mãos daqueles 2 recipientes e botar ao mesmo tempo num terceiro recipiente com água a uma temperatura intermediária, por exemplo, 25 graus Celsius, a gente vai verificar um detalhe interessantíssimo que é a mão que estava na água fria, ao encostar na água supostamente morna, sente ela quente. A mão que estava no recipiente com água quente, ao encostar na água supostamente morna, sente ela fria. Então olha que interessante, eu tenho 2 mãos de uma mesma pessoa no mesmo recipiente com a mesma água, só que uma mão está julgando quente e a outra fria. Senhores, essa noção de quente e frio é extremamente subjetiva. Quantas vezes você já não esteve inserido em um ambiente em que você julgava quente e uma pessoa ao seu lado julgava fria? Ou naturalmente vice-versa? Note o quão subjetivo, o quão peculiar essa análise quente e frio é. Então, senhores, se é subjetivo, não é ciência. Ciência não pode ser vale para você, talvez valha para mim. Então, essa noção de quente e frio não é temperatura, senhores. Essa noção de quente e frio é a chamada sensação térmica. Olha o nome, sensação térmica. Sensação é uma sensação. E o que você sente, obviamente, só depende de você, das suas características, das suas peculiaridades. Essa noção de quente e frio depende de variáveis minúsculas, como, por exemplo, aqui no outro desenho. Tá claro para você, se estivermos eu e você no mesmo ambiente, no entanto, você com uma camisa mais escura, você vai perceber a noção de quente com mais intensidade? Então perceba o quanto que a coisa é subjetiva. Isso é subjetivo, não é ciência. É simplesmente uma sensação, a chamada sensação térmica. Então, senhores, eu falei o que não é temperatura. Vamos discutir o que é? Ah lá, temperatura é o nome que a gente atribui a uma grandeza relacionada ao que a gente chama de grau de agitação molecular. E é só um pouquinhozinho de química. A gente aprendeu que todo e qualquer corpo, independente do seu grau de complexidade, ou seja, desde a mais simples molécula até o corpo, desde o mais simples corpo até o mais complexo, todos são formados por átomos que se agrupam em estruturas maiores chamadas moléculas, e essas moléculas interagem entre si. Essas moléculas têm um certo estado de movimento, têm uma certa agitação. E essa agitação, senhores, o grau de agitação, o grau da desarrumação desse sistema é uma grandeza associada à temperatura. Ou seja, a temperatura de um corpo não está associada necessariamente a quente e frio. A temperatura média é o chamado grau de agitação molecular. Quanto mais agitadas estão as moléculas de um corpo, maior a temperatura dele. Pensa então comigo, senhor. Naturalmente, se a temperatura de um corpo aumenta, suas moléculas tornam-se mais agitadas. Se você julga isso como quente e eu julgo isso como frio, isso é um problema nosso. Mas molécula mais ou menos agitada, isso vale para todo mundo. Perfeito ou não? Essa é a ideia, é grau de agitação molecular. Então vamos pensar em calor associado à ideia de quente? Se eu falar para você a temperatura 2000 graus Celsius, você considera 2000 graus Celsius quente? Creio que a sua resposta é sim. Pois muito bem. Faísca de vela de aniversário, ok? Vela de aniversário, aquela que solta faísquinha. Cada faísquinha dessa está aí submetida a uma temperatura básica aí de 2000 graus Celsius. Quem manuseia essa vela de aniversário está submetida efetivamente a algum efeito nocivo? Ou seja, note que eu tenho 2000 graus Celsius que você julgaria como quente, mas isso não guarda consigo uma quantidade efetiva de calor. Então, calor nem sempre está ligado à ideia de quente. Vamos tentar entender o que é isso? Senhores, calor é uma forma de energia.
Calor, do ponto de vista da física, é uma forma de energia. A gente fala que é energia de transferência, energia de trânsito entre superfícies de temperaturas diferentes. Aí você pode, a princípio, ter achado essa definição muito complicada. Mas a ideia é essa. Sempre que a gente aproxima dois corpos ou duas superfícies de temperaturas diferentes, a gente verifica um fluxo espontâneo de energia, sempre do mais quente para o mais frio. E esse fluxo espontâneo de energia do mais quente para o mais frio a gente chama de calor. Note quanto essa definição é bem mais formal, bem mais carregada de significado do que simplesmente calor associado a alguma coisa quente. Então, calor é energia fluindo de uma superfície quente para uma superfície mais fria. Então, senhores, existe uma relação entre calor e temperatura? Em geral existe, mas eles não são sinônimos. Qual é a relação que essas duas grandezas, em geral, atrelam? A ideia é simples. Quer fazer a temperatura de um corpo aumentar? Dê calor a ele. Quer fazer a temperatura de um corpo diminuir? Tire calor dele. Então lembra desse efeito que eu te mostrou aqui, ó? Não é um corpo A cedendo calor para um corpo B, uma vez que a temperatura de A era maior? Então, senhores, uma vez um corpo cedendo calor, a temperatura tende a diminuir. Uma vez um corpo recebendo calor, a temperatura tende a aumentar. Então imagine dois corpos trocando calor. Esse fluxo se desenvolve para sempre? Não, porque pensa, quem cede a temperatura diminui, quem recebe a temperatura aumenta. Vai chegar um dado momento que essas temperaturas ficarão iguais. E nesse momento cessa o fluxo de calor, que é o chamado equilíbrio térmico. Mas note a beleza. É possível que essa relação não seja válida. É possível que o corpo receba ou perca calor sem que a temperatura dele varie. Ocorre recebimento ou perda de calor sem mudança de temperatura quando o corpo está mudando de estado físico, mudando de fase, sólido para o líquido, líquido para o gasoso ou naturalmente essa volta. Ou seja, calor e temperatura são grandezas distintas que se relacionam às vezes, a não ser em momentos em que há transição de fase. Senhores, dica dessa aula. Preste atenção, porque o Enem gosta muito de pegar a ideia de tentar trazer a ciência para um patamar que todo mundo possa aceitar, que todo mundo possa verificar no cotidiano. Assim sendo, você vai ser sempre confrontado com essa ideia do que você entende como verdade versus o que a ciência admite. Então esse tipo de confronto vai sempre aparecer. Então é interessante que você leve o que você conheça, mas nunca esqueça que por trás disso pode haver uma definição mais formal. Valeu, bons estudos. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 63. Bom estudo e até a próxima aula!